Ô de casa, ô de casa, ô de casa, com sua licença, quero me achegar e me apresentar. Ô de casa, com a sua bênção, com uma cantiga eu vou começar. No livro histórias aprendi, aventuras eu vivi, viajando na leitura, eu me encantei, cheguei até aqui. Olá família, olá crianças, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é a tia Val Bazeio, contadora de história, musicista e educadora, que está todas as tardes de sábado aqui na Rádio Webdom, no programa Viajando na Leitura. Este é o nosso 14º encontro. No programa Viajando na Leitura do mês de novembro, temos datas especiais e amigos queridos, que são nossos convidados. Para amanhã tem uma data especial, esquecendo de forma alguma do dia da Proclamação da República, isso mesmo. E quem vai falar no dia de hoje é minha amiga querida, Elizabeth Moreira. Ela é pedagoga, escritora e contadora de história. Mas eu não vou me delongar para que vocês possam conhecer Elizabeth Moreira. Com vocês, Elizabeth. Mas pode falar, Beth? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento e eu queria muito falar, contar minha história, contar um pouco de mim. Então, muito obrigada por essa oportunidade, Val. Que gostoso. Beth, fala para nós um pouquinho de você. Como você se descobriu contadora de história? Essa pergunta é muito boa mesmo. Olha, lá atenção, mamãe, papai, crianças. Eu me descobri contadora de histórias assim, olha, quando eu era pequena, e bem pequena mesmo, 5, 6, 7 aninhos de idade, eu tinha uma tristeza no meu coração, porque eu falava assim, não sei fazer nada. E aí eu falava, eu queria tanto ajudar as pessoas, mas eu não sei fazer nada. E o tempo foi passando e eu comecei, junto com alguns amigos, a agitar assim, pessoal, vamos no asilo? Você sabe tocar violão, você pode ficar tocando violão. Você sabe cantar. E eu sempre me perguntava, mas e eu? O que eu vou fazer? Então, Val, eu falava assim, eu vou ouvir. Eu vou sentar e vou ouvir os idosos contando as suas histórias. E foi muito legal, porque isso começou a criar uma ponte, assim, a criar algo muito maravilhoso assim no meu coração, uma alegria. E a gente ia, levava comida, levava um violão. Eu também não sabia cantar direito, mas né, a gente cantava, brincava, e eles amavam. Depois, eu comecei a ir na igreja e aí me chamaram para contar história na igreja. E eu, ai, será que eu vou conseguir contar a história? Aí fiquei treinando em casa, fiquei treinando no espelho, e né, tremia, ficava com a mão suando, gelada. Comecei a contar histórias na igreja, porque eu também me espelhei em Jesus, porque eu falava, se Jesus é o maior contador de histórias, ele vai cuidar de mim, vai me ensinar a ser também uma bela contadora de histórias. E assim começou a minha jornada de contar histórias. 30 anos já, Val. Mais de 30. Nossa, que gostoso, Beth, que história linda, Sim, porque, obrigada. como você disse, né, Jesus foi nosso exemplo de contador de história, né? Marca e Isso divide a mesmo. história. Que bacana. E Sim. fala um pouquinho de você. No caso, você é pedagoga, escritora. Conta para nós um pouquinho desse trabalho seu. Conta para gente.
Conto, conto, conto. Eu amo contar, gente. Eu sou contadora de histórias. Bom, eu tenho 2 filhos maravilhosos, o Matheus, a Natália e uma nora maravilhosa. O meu filho é casado com a Ivone e mora bem longe. E eu tô falando um pouquinho dele, porque ele tem tudo a ver com essa história, que eu vou contar para vocês depois do meu livro Turtle Sempre Amigos. Que essa história desse livro, Turtle Sempre Amigos, Val, é uma história real. Aconteceu na minha família. E por muitos e muitos anos, eu trabalhando como contadora de histórias, como professora, eu ia e vou ainda, continuo indo. Quer dizer, só parei um pouquinho esse ano por conta da pandemia, mas eu vou nos hospitais, eu vou contar história nos asilos, eu vou contar história nas praças. Eu quero que todas as crianças, Val, e crianças, e papai e mamãe que estão me ouvindo, eu quero que todos é, aproveitem, ouçam uma bela história, porque as histórias, elas transformam as vidas. Eu fui transformada pelas histórias. E porque eu fui transformada pelas histórias, eu não quero parar nunca de contar história. Então eu sou isso, eu sou uma pedagoga, eu sou uma escritora, eu sou uma contadora de histórias em todos os lugares. Eu procuro ir, agora eu estou ficando um pouquinho mais velha, um pouquinho mais cansada, mas sempre que me chamam, Val, eu quero, como agora esse momento, esse prazer de falar com todas as crianças, mamãe e papai, com todos que vão estar ouvindo, né? Vão estar me ouvindo. É isso. Então, conta para nós, assim, Sim, nessa experiência, você falou 30 anos de contadora de sim. história. Tem alguma história que te marcou nesse período, assim, que você pode contar pra gente? Ai, você quer me fazer chorar, né? Olha só, pessoal que está me ouvindo. Tem, Val, tem muitas histórias, histórias emocionantes, histórias nos hospitais, nos asilos. Olha, eu estou falando com vocês, mas eu estou emocionada mesmo. Mas eu vou falar de uma história que foi incrível. Eu fui convidada para contar uma história no final do ano, próximo ao Natal, numa padaria muito chique aqui de Americana. Uma delícia. E eu estava lá contando a história da Turtle, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Espero que vocês gostem, que toque o coração de vocês. E terminei a história. Chegou uma criança, uma menininha, hoje ela tem por volta de 9, 10 aninhos. E ela olhou para mim, tocou no meu ombro e disse: Eu te conheço. Eu falei: É mesmo? Ela falou: Você contou para mim uma história quando eu estava no hospital. E, de verdade, assim, eu não me lembro muito da história, mas eu lembro de você, que você contou a história, porque minha mãe sempre fala de você para mim. E a minha mãe tá ali, Val, quando ela apontou para a mãe, que eu olhei para a mãe em lágrimas, junto com mais 3 amigas. Aí pronto, eram as 3 amigas e eu também chorando, e a mamãe chorando, e foi incrível. E resumindo um pouco, ela falou assim que um dia ela estava no quarto com a filha que tinha acabado de ser internada naquela madrugada e os médicos já tinham feito vários exames e não descobria o que ela tinha. Então essa mãe estava muito, coração muito apertado, muito triste. E nesse momento, um pouquinho antes que eu entrasse no quarto, ela foi no banheiro e ela disse que lá ela falava assim para Deus: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu quero paz no meu coração, eu quero entender este momento. Me manda alguém, alguma palavra, alguma pessoa. Eu estou muito angustiada, porque a filha dela tinha acabado de falar para ela: Mãe, eu não quero morrer. E ela, angustiada, entrou no banheiro e começou a falar com o papai do céu assim, Val. Imagina, né? A dor.
e a tristeza dessa mãe. E aí, quando ela sai, não, quando ela está no banheiro, quem entra no quarto? Euzinha. Eu entrei e vi só a criança no leito, e aí eu perguntei, falei, olá, posso entrar? A mamãe está aí com você? Ela falou, sim, a mamãe está no banheiro. Então eu fiquei aguardando, a mamãe já saiu do banheiro, enxugou as suas lágrimas, e aí nós começamos a conversar, e eu comecei a contar a história para ela, e eu sei que depois essa mãe falou, eu, eu, eu sei que Deus ouviu a minha oração e mandou um anjo. Ai, meu Deus! Eu fico muito feliz, muito feliz. Eu amo fazer esse trabalho que eu chamo, Val, de missões. O que é missões? Missões é falar de amor. Então, eu falo de amor ao próximo. O que eu gostaria de ouvir numa hora dessa? Então, eu vou lá, falo para as crianças, dou um livro para as crianças. É incrível este momento. Eu estou aqui, assim, me emocionando, segurando, né? Porque realmente é nessas horas a gente precisa de uma palavra e às vezes a gente não sabe, né, como tirar força. E um trabalho como o seu, ele faz a diferença, né? As famílias estão ouvindo agora, então eu acredito que muitos podem até conhecer a Beth e ou ter ouvido a história e não saber que a Beth é a Beth. Isso mesmo. História que faz a diferença, né? Se alguém tiver, pode fazer os comentários, né? A gente vai gostar muito de saber, né? Eu vou amar. Como as histórias elas nos dão força para passar por esse momento difícil. A conversa está muito boa, né? Mas o tempo é muito curto. Ai, que pena. A gente precisa já ir finalizando. Então, Beth, eu acredito que os ouvintes gostariam de conhecer mais de você, da sua história, desse projeto lindo que é contar história nos hospitais. Então, como que os ouvintes podem entrar em contato com a Beth, com você, né? Se você tem uma rede social, como que entra em contato e conhece o seu trabalho? Conta pra gente. Ótimo, ótimo. Bom, eu sou, assim, um pouquinho, assim, eu não mexo muito com rede social, mas, Val, eu tenho um projeto específico meu que os meus filhos colocaram para mim no Facebook. A pessoa pode entrar assim, Projeto Conta Outra Vez, Beth. E lá ela pode deixar sua mensagem, pode falar o que ela sentiu dessa entrevista, e ela pode ver um pouquinho de algumas pessoas que falaram, Beth, coloca a minha história, coloca o meu vídeo, coloca lá. Então, eu não fico movimentando muito, porque a ideia é fazer o bem e não ficar tirando foto. Mas eu coloquei porque muita gente me perguntava, onde que eu te encontro? Projeto Conta Outra Vez. E tem também um projeto que eu participo com mais 3 amigas, que se encontra lá no Facebook também, Florescer de Histórias. A ideia é levar a história para todos os lugares, para todos mesmo, e isso ser uma semente, onde vai florescer nos nossos corações e nos corações de quem ouvir as nossas histórias. Então, Florescer de Histórias. Que gostoso. Muito, muito obrigada, Beth. Nossa, Nada. É com muita alegria e satisfação que eu compartilho a Beth com vocês, meus ouvintes amados e queridos. Conheçam o trabalho dela, eu acredito que todos vão ficar encantados. Então, novamente, gratidão, Beth. Que Deus abençoe ricamente a sua vida nesse ministério que é contar história. Que lindo. Obrigada. Amém. Obrigada, Val. Obrigada a todos da rádio, Webdom, e esse projeto lindo, Viajando na Leitura. Isso é fantástico. Eu sou muito grata por participar desse projeto, viu? Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço.
Você que está chegando agora, você está aqui no programa Viajando na Leitura com a tia Val Baseio, contadora de história, musicista e educadora. E no programa de hoje, no nosso 14º programa, estamos com um convidado especial, Elizabeth Moreira, escritora, pedagoga e contadora de história, trazendo para nós um pouquinho da sua experiência na contação de história. E agora, vamos para a história. Fica com a gente! E a história de hoje, Turtle, Sempre Amigos, da escritora Elizabeth Moreira. Era uma vez um menino que amava bichos de todos os tamanhos, de todos os tipos, cães, pássaros e até mesmo lagartos e sapos. Ele gostava tanto desses animais que algumas pessoas tinham até um pouco de medo do menino. O menino morava numa fazenda com sua família. Lá tudo era mágico e divertido. O menino amava o canto dos pássaros, as árvores, o vento tocando nas árvores. E ele até achava que quando o vento tocava nas árvores, elas ficavam assim, conversando umas com as outras. Era assim. Mas tudo era muito divertido, mas tinha uma coisa que o menino amava também, era pescar. Ele pegava o peixinho e devolvia o peixinho na natureza. Certo dia, o menino estava lá, na sala da sua casa, quando ele pensou: o meu aniversário está chegando. Vou pedir para a mamãe um presente de aniversário. O que será que o menino pediu? O menino correu e disse: mamãe, a senhora e o papai podem me dar um presente de aniversário? A mamãe disse: o que você quer de aniversário? E o menino disse: eu quero uma tartaruguinha. A mamãe disse: uma tartaruguinha de brinquedo? O menino: não, mamãe, eu quero uma tartaruga de verdade, uma tartaruga para cuidar. A mamãe ficou pensando: um bicho de estimação, filho, ele precisa de muitos cuidados, ele precisa de amor, de carinho, ele precisa de água limpinha, comida, sol, sombra, tudo na medida certa. E uma tartaruga, filho, dura muitos e muitos anos. O menino disse: mamãe, se vocês me derem uma tartaruga, eu vou cuidar dela com muito amor, com muito carinho, por muitos anos. E a mamãe disse: então, conte o seu desejo ao Papai do Céu. Deus criou todos os animaizinhos, filho, e ele certamente te ouvirá. E quando for a hora certa, você a terá. O menino entendeu, correu no seu quarto, fez uma oração: Papai do Céu, quero muito uma tartaruga. E voltou. Já falei com o Papai do Céu: mamãe, posso brincar? A mamãe disse que sim, mas o menino queria ir perto do lago e deixar a varinha dele lá, enquanto ele brincava. É claro, a mamãe foi junto com ele, porque perto do lago é muito perigoso. Então, o menino lançou a varinha, o anzol, lá no meio do lago. Colocou o cabo da varinha de bambu preso no chão e disse: mamãe, vou brincar. Brincou a tarde toda, bem à tardezinha. Quando o menino voltou, ele lembrou da sua varinha, que estava lá, perto do lago. Então ele disse: mamãe, por favor, o peixinho vai ficar lá a noite inteira. Vamos comigo pegar a varinha? E a mamãe pegou o bebê, a irmãzinha do menino, foi perto do lago e o menino tirou a varinha de bambu da terra e puxou. Tava pesada a varinha. O que será que tinha lá? Será que era um peixe? Será que estava enroscada numa pedra? Ai, ai, ai. A mamãe disse: puxe bem forte. E o menino obedeceu. Puxou bem forte. E o que é que tinha? Preso no anzol da varinha
Isso mesmo. A linha estava toda enrolada numa tartaruguinha. O menino pulava, o menino gritava: Mamãe, olha o que o papai do céu me deu. O menino estava tão feliz, que ele olhou para sua tartaruga e disse: Mamãe, o nome dela será Turtle. Você sabe o que significa Turtle? Sim, tartaruguinha em inglês. Bom, o menino da sua tartaruga, do seu presente, cuidou. Mas até que um dia aconteceu uma coisa. Para o lago ela voltou e formou uma linda família cheia de filhotinhos. E essa é a história da Turtle Sempre Amigos. Você acabou de ouvir Turtle, Sempre Amigos, com a narração da escritora Elizabeth Moreira. Vamos a mais uma história? E a história de hoje, na horta. Walter e sua mãe estavam apanhando vagens. Era um trabalho bem desagradável. O sol estava muito quente e havia muitas vagens para apanhar. No entanto, se duas pessoas trabalharem juntas, torna o trabalho mais agradável. Porém, de repente, sua mãe ouviu o choro do neném. Ela foi correndo para casa e disse ao menino: Você já está com idade de poder encher sozinho o cesto de vagens. O menino continuou o trabalho, porém resmungando. Por que é que a mamãe me deixou trabalhando sozinho? Por que é que se vai comer vagem hoje? Que amolação a gente ter uma horta. Por que mamãe não comprou a verdura lá no verdureiro? No meio dos pés de vagens, ele encontrou um velho vaso de flor vazio. Eu não vou mais trabalhar hoje, disse Walter, virando o vaso e se assentando em cima. Tirou seu chapéu de palha da cabeça e começou a se abanar. De repente, apareceu diante dele um sapo. Como você vai? Disse Walter delicadamente, assim como sua mãe lhe ensinara. Fazendo meu trabalho. E espero que você também esteja fazendo o mesmo, respondeu o sapo. Walter olhou os pés de vagens e reparou como o cesto ainda estava vazio. O sol está muito quente, continuou o menino, procurando assim mudar de assunto. Você tem razão, disse o sapo, mas também é um bom dia para o trabalho. E espero que também o seja para o seu. Walter, porém, continuou fazendo tudo para mudar de assunto. Você é muito feio, disse por fim. Sim, sou feio, mas sou útil também. Que é que mais importa? Replicou o sapo. Você não sabe cantar? Disse Walter. Eu não sei cantar, mas também não é necessário. O meu trabalho, respondeu o sapo, voltando a falar novamente em trabalho. Walter continuou. Você não sabe dançar? Na verdade, eu não sei dançar, mas também não tenho tempo para perder com essas bobagens. Bom, se você continua falando em trabalho, vou pôr as minhas mãos na obra, disse Walter. Muito bem. Você gosta de vagens? Perguntou o sapo. Sim, eu gosto de comê-las, mas não gosto de apanhá-las, respondeu o menino. O que é que você come? Bichinhos, respondeu o sapo. Onde você os encontra? Eu os procuro na horta, replicou o sapo. Isto é um mau trabalho, não? Perguntou Walter. Você tem razão.
rapaz, mas me deixe lhe dizer uma coisa. Ninguém come neste mundo sem trabalhar. Eu não terei bichinhos sem os procurar. Você não terá as vagens para comer se não as apanhar. E o sapo foi-se embora pulando para o meio das folhas. Walter procurou afastar as folhas dos pés de vagens para ver aonde fora o seu amigo. Neste momento, porém, o menino caiu do vaso. Uai, eu estava dormindo? Disse ele, levantando-se. Ai, estou com uma fome. Já deve estar chegando a hora do jantar. E eu ainda estou com o cesto vazio. Então, começou a apanhar as vagens assoviando. E cantando as últimas palavras que o sapo dissera. Quem não trabalhar não comerá. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. E você acabou de ouvir Na Horta, uma adaptação. Nós estamos no mês de novembro. Você sabia o que é comemorado no dia 15 de novembro? Não? Dia 15 de novembro tem uma história que eu gostaria de compartilhar com você. É a história da Proclamação da República. Uau, tia Val, o que é a Proclamação da República? É uma história curtinha. Diz que em 1889 foi derrubado um sistema, aquele que se chama monarquia, um sistema político, iniciando assim um período republicano com o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi o chefe de governo que foi provisório. Quer dizer, ele foi um governador que ia durar por um pouco tempo, até que se organizasse as eleições. E assim, a República é uma forma de governo em que existe uma Constituição, que quer dizer, tem um documento que fala como o país ele deve ser governado. Então, os governantes eles são sempre escolhidos pelo povo e devem governar por um tempo que é limitado. Não pode ficar lá no governo toda a vida, não. E no Brasil, o governo é republicano? Você sabe o que é dizer república? É uma coisa pública. Quer dizer, o governo é de todos. Por isso, amanhã, dia 15, é o dia das eleições de 2020. Mas a história curta não acaba aqui, não. Você sabe que você pode ser criativo? Pois é. Pensando nisso, dia 17 de novembro tem uma outra data. A data do Dia da Criatividade. Por quê? Todos nós somos capazes de criar. Então, não copie, não. Invente. A criação, ela existe quando há, primeiro, sensibilidade. Quando você presta atenção às coisas à sua volta, às pessoas. Quando presta atenção ao que a gente está sentindo. Isso mesmo. Segundo, a liberdade é assim como um cachorrinho que fica latindo ao fundo enquanto eu estou falando. Ele tem liberdade. A gente não deve fazer o que os outros gostam, não. Devemos fazer o que nós gostamos. Pois é, ter liberdade. E o conhecimento, que é essencial. É essencial, mas precisem estudar, ler, pesquisar para fazer uma coisa que valha realmente a pena. Então, ser criativo, nós precisamos de ser sensíveis, ter liberdade de expressar o que gostamos, baseados num conhecimento de estudo, de pesquisa e de leitura. Então, faça um trabalho criativo, pinte, desenhe, crie escultura, colagem, uma roupa de boneca, enfim, pegue o que estiver à sua mão e faça do seu dia um dia criativo. Essa é a dica da tia Val. E o nosso tempo já está se esgotando. E como estamos chegando ao final do programa,
Hoje eu gostaria de agradecer a todos os participantes que estiveram aqui, mas também vocês que estiveram aí em casa nos ouvindo. Hoje ouvimos um pouquinho da história da Elizabeth Moreira, escritora, pedagoga e contadora de história, que compartilhou conosco a história de Turtle, sempre amigos. E também pudemos compartilhar um pouquinho da história de Walter na história Na Horta, uma adaptação dessa história que eu pude compartilhar com vocês. Então, quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir novamente? Acesse www.radiowebdom.com ou pode nos enviar um e-mail. Como faz? Tudo minúsculo, radiowebdom@gmail.com. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook da Rádio, Rádio Webdom, ou no Instagram, @Rádio Webdom. E também pode me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, @Valbazeio, ou no meu Facebook, na minha página Valbazeio. O programa Viajando na Leitura tem o apoio da Rádio Webdom. Pauta, produção e apresentação, Valdineia Bazeio. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Valdineia Bazeio. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Agradeço de coração a sua participação. Gratidão. Um beijo no coração e até a próxima contação. Tchau!